Pessoal, tudo bem? Eu sou a Larissa, nutricionista da Neolife Bem-Estar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alimentação durante o tratamento oncológico. O paciente, quando ele recebe o diagnóstico e vai iniciar um tratamento, muitas dúvidas surgem na cabeça dele, né? Muitos questionamentos, e a alimentação é um deles. Então, o que eu devo comer? Se eu tenho alguma restrição? Se eu tenho que tomar algum cuidado com relação à alimentação? Então, hoje a gente vai bater um papo com relação a isso, né? É muito importante que todo paciente que inicia um tratamento oncológico, ele receba um atendimento nutricional individualizado. No atendimento nutricional individualizado, a nutricionista ela consegue verificar as necessidades do paciente, as deficiências nutricionais que ele tem, que tipo de tratamento que ele está fazendo e que efeito colateral que vai ter aquela medicação, para direcionar de uma forma individual esse acompanhamento, né? Pensando que esse paciente não tenha o acesso ou não faça o acompanhamento nutricional, as nossas dicas já vão ajudar bastante a direcionar o que fazer com essa alimentação, tá? Um ponto muito importante é montar um prato colorido e variado. Então, toda nutricionista sempre fala isso, mas realmente faz muito sentido. Cada alimento, a cor do alimento, na verdade, ela traz pra gente os nutrientes dele. Por isso que a gente fala do colorido, porque a cor ela vai me mostrar que tipo de nutriente tem naquele alimento. Se eu montar um prato com as mesmas cores, é sinal de que eu só vou estar consumindo aqueles nutrientes, tá? E variar bastante, também isso é importante. Eu sempre oriento o paciente que no momento do variar, procure variar de uma semana para outra. Às vezes naquela semana a gente não vai conseguir variar muito, mas de uma semana para outra, compre alimentos diferentes, né? Não comprar sempre as mesmas coisas. Fracionamento da alimentação, isso também é muito importante, pensando no paciente em tratamento. Quando a gente fica muito tempo em jejum, a chance de ter náuseas e vômitos, ela aumenta em decorrência das medicações. Então, comer fracionado, poucas vezes ao dia, né, de uma forma fracionada, em um volume menor, isso ajuda a amenizar essas náuseas. Também é importante que, sempre que possível, a gente consuma alimentos orgânicos. O alimento orgânico, ele tem um teor maior de nutrientes, de antioxidantes e, além disso, não tem os agrotóxicos, tá? Um outro ponto muito importante é como montar café da manhã, almoço e janta. Nessas 3 refeições principais, a gente precisa colocar 3 grupos de alimentos: carboidrato, proteína e as vitaminas e os minerais. O carboidrato a gente vai pensar sempre naquele de absorção mais lenta, tá? É um arroz integral, é um pão integral, é uma batata doce, é uma mandioca, é uma mandioquinha, cará, inhame. As proteínas, a gente tem as proteínas de origem animal, que são as carnes, carne vermelha, frango, peixe, ovos, leite, queijo e iogurte. E as proteínas de origem vegetais, que são as leguminosas, feijão, todos os tipos de feijões, ervilha, lentilha, grão de bico, cogumelo, quinoa também é uma excelente fonte proteica. Então, sempre nessas refeições, ter uma opção dessa proteína e variar. Não necessariamente a gente tem que comer sempre só a proteína animal. Vamos usar um pouquinho mais os feijões, do grão de bico, de uma leguminosa, né, de um outro tipo de feijão que não esteja acostumado, para ter essa variedade, tá? As vitaminas e os minerais entram como frutas, verduras e legumes. Então, é aquele princípio da primeira dica, que é o prato colorido, pelo menos 3 cores diferentes desses alimentos, certo? Além disso, também entram as gorduras. Vamos optar por gorduras boas, que vêm, por exemplo, do azeite. Então, usar o azeite tanto para preparar as refeições, cozinhar um feijão, refogar um arroz, ou usar também para temperar salada, tá? Para temperar salada, a gente usa o extra virgem, e para cozinhar você pode usar um azeite mais simples ou um extra virgem se quiser também. Não perde as propriedades e aí a gente vai estar consumindo uma gordura com um potencial mais anti-inflamatório. Uma outra dica muito importante é a gente optar por temperos naturais. Às vezes a gente não dá muita importância para essas ervas, mas cúrcuma, açafrão, alecrim, salve, orégano, cebola, alho, tem um alto poder antioxidante. Então, comece a usar mais esses temperinhos na sua alimentação e também vão ajudar a realçar sabor, a melhorar a questão de alteração de paladar, que às vezes o paciente em tratamento tem. Outra dica bem importante
aumentar o consumo de oleaginosas, que são as castanhas do Pará, caju, nozes, amêndoas. Varie essas castanhas e procure consumir todos os dias. Tem alto teor também de nutrientes, vitaminas, minerais, gorduras boas, que vão ajudar bastante no tratamento, tá? Pensando que a gente precisa deixar a imunidade desse paciente boa, né, por conta do tratamento, vamos estimular o consumo de alimentos que ajudem na imunidade. Então a cúrcuma, ela ajuda bastante, o gengibre ajuda muito, então fazer chá ou colocar em preparações. Também vai ajudar o gengibre para náuseas, caso você esteja sentindo náuseas. Biomassa de banana verde, as castanhas, como eu disse, também são importantes e vão ajudar para a imunidade. Outros alimentos importantes são os alimentos integrais, que são os grãos. Chia, linhaça, quinoa, amaranto. Esses grãos, utilizar com maior frequência na alimentação. Coloque em fruta, em iogurte, na salada, até o gergelim ele também entra. São ricos em cálcio, em vitaminas, zinco, selênio. Então é importante a gente acrescentar esses grãos no dia a dia, tá certo? E alguns alimentos também são importantes a gente evitar durante o tratamento. Não que esse alimento ele vai ter uma influência, ele vai prejudicar a medicação, mas ele também não vai acrescentar nenhum benefício. E pensando que a gente precisa ter uma alimentação saudável durante o tratamento, é interessante evitar, tá? Que seriam os alimentos ultraprocessados, ricos em gordura trans, que são aqueles alimentos industrializados. Refrigerante, bolachas de pacote, massas prontas, né? Esses alimentos congelados, suco de caixinha, biscoitinhos, esse tipo de alimento, evitar, certo? Cuidado com corante, conservante. Então, alimentos industrializados que tem muito corante, muito conservante, também é interessante a gente evitar. Alimentos ricos em gordura saturada, que a gente vai encontrar naquela gordura aparente da carne, na pele do frango, naquelas massas podres, tipo uma empada, uma massa folhada, a gente vai ter esse tipo de gordura, que vai ser uma gordura que vai inflamar mais esse organismo. Um outro alimento muito importante evitar são as carnes processadas, que é a linguiça, salsicha, peito de peru, salame. Os estudos atuais mostram pra gente que o consumo de 50 gramas dessas carnes todos os dias aumenta o risco de câncer coloretal em 18%. E 50 gramas desse alimento a gente acha que é muito, mas não é. Então, o que significa isso? É uma salsicha, uma linguiça, são 7 fatias de salame. Então, são quantidades totalmente viáveis a gente conseguiria comer, né? Então, por isso que é importante evitar. Bebida alcoólica também é interessante evitar durante o tratamento. O álcool, ele pode causar um dano no DNA e aí esse dano gerar uma mutação e isso aumentar o desenvolvimento de uma célula cancerígena, né? Em torno de 3 latinhas de cerveja, 3 taças de vinho, 3 doses de uísque, tá? Então, são alimentos que valem a pena a gente pensar em evitar, consumir muito esporadicamente, né? Às vezes é só naquela situação mais eventual ali, numa comemoração. Eu brinco às vezes com o paciente que é aquele momento de comfort food, né? Que você quer comer um alimento que você goste muito, mas que ele não seja tão saudável, tá certo? Então, gente, a alimentação, ela contribui muito durante o tratamento, tá? Ajuda a melhorar a resposta ao tratamento, a melhorar a tolerância ao tratamento, né? Reduzindo os efeitos colaterais que o paciente sofre durante o tratamento e até a recidiva de novos tumores, tá certo? Aqui na Neolife nós temos acompanhamento nutricional de uma forma bem individualizada, então se vocês tiverem interesse, entrem no site. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem aí nos comentários que a gente responde. Curta o vídeo, compartilhe. No nosso canal no YouTube tem outros vídeos falando de outros temas também relacionados ao paciente oncológico. E a clínica fica à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Um abraço!